deram tudo de si. Se você acha que 10% do seu dízimo, 10% do seu tempo, vir para a igreja, passando 2 horas em um culto é muita coisa, a gente vai ver um pouquinho, porque se a gente fosse aqui falar, a gente teria que ficar dias estudando, mas um pouquinho já é o suficiente para avivar, para verdadeiramente reformar muita coisa em nossas vidas. Todas as vezes que eu leio, que eu estudo, que eu mergulho em qualquer personagem dessa história bíblica e da história da igreja, que é um pouco mais ampla, e a gente vai estar dando isso hoje, a gente tem motivo de chorar, de alegria. Às vezes eu estou no trabalho, começo a ver alguma coisa, algum exemplo de fé, de adoração, de busca, de intimidade, como nós aqui, irmãos, de maneira bem simples e humilde, mas unidos na presença do Senhor, não abrindo mão de estar na casa do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. E exatamente essa é a história da igreja. É do remanescente, é daquele que persevera, é daquele que continua, é daquele que não abre mão. Esse é o sentido de nós estarmos na casa do Senhor. Não para fazer isso que o pastor Leandro falou, que é o que? Fazer o que dá certo. Porque hoje nós temos uma sociedade que dá certo, mas faz muita coisa que não está certa. Muita coisa que não condiz com a palavra de Deus. E por isso esse tema, Deus colocou no meu coração falar acerca desse tema. Reformar é necessário. Quando o pastor Leandro falou comigo, a gente geralmente quando chega esse dia, né, a gente entra em alguns comentários, mesmo antes de estarmos aqui, a gente participa de algumas palestras, ministra algumas palestras, e o texto básico, para que nós possamos mergulhar, se encontra em Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido. Amém? Todos encontraram? Dá para ler? Amém? Então vamos ler junto comigo aqui, em uma só tradução, todos em uma só voz. Hoje dá, hein? Dá ou não dá, pastor? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Só isso já é um motivo de nós passarmos aqui hora mergulhando nesse versículo. Mas, diante desse título, que reformar é necessário, e dessa palavra, neste capítulo, não vos conformeis a este mundo. Deus já começou a ministrar exatamente sobre um assunto que o pastor Leandro conhece muito bem, Ronaldo conhece muito bem, que é sobre reforma. Reformar, pastor Leandro, é algo que dá trabalho. Certo ou errado, Ronaldo? Dá trabalho reformar? Às vezes é mais fácil sair do zero do que reformar alguma coisa. Certo ou errado? Certo. Porque qualquer empresa, se você for até mesmo fazer um orçamento para fazer qualquer coisa na sua casa, qualquer reforma na sua casa, qualquer coisa que você venha fazer, quanto a reforma é um pouco mais cara. Por quê? Reformar é difícil. Reformar não é a mesma coisa de sair do zero. Então, quando nós chegamos aqui e nós falamos sobre não vos conformeis, a gente está dizendo apenas uma verdade, que existe uma forma, e que forma é essa? Nos cabe como igreja pensarmos que forma é essa que Romanos, apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo. Que forma é essa? Não vos conformeis. Existe uma forma original. Existe algo que está além das nossas percepções. Não é uma concepção do presbítero Sidney, do pastor Adriano, e muito menos da teologia, né? Porque tem muita gente que tem aversão a estudar a palavra de Deus ou a teologia. Irmãos, não tenho. Porque se você tem medo de aprender um pouco mais, de ir um pouco além, significa que você está diminuindo a grandeza desse Deus. Ei, se a ciência pode vencer o meu intelecto, a minha esperança, a minha fé em Deus,
significa que eu estou dizendo que ele ainda é o quê? Pequeno. Então, aqui existe uma forma. E é necessário nós pensarmos que forma é essa. Qual foi o projeto original de Deus a criar a sua igreja? E nós estamos aqui passeando pelo livro de Atos, lendo exemplos, vivendo, orando, buscando a Deus. E todos os dias é a mesma coisa. E todos os anos é a mesma coisa. Por quê? Porque existe um projeto de Deus. Não é porque é bonitinho, não é porque é agradável, não é porque, sabe, não. É porque existe algo que é muito maior do que as nossas vidas. E é o projeto original de Deus. Então, quando nós buscamos saber que forma é essa, aí nós vamos começar a entender o que é não se conformar a este mundo, mas é transformar pela renovação da vossa mente. Um propósito de nós hoje e durante essas semanas estar ministrando sobre isso. Porque para que a metanoia, a mudança de mentalidade, a gente veio no carro conversando, né, pastor Leandro? Através da obrigação, da lei, da ditadura, da imposição, você consegue até fazer com que as pessoas se submetam, com que seus filhos se submetam a um determinado período, uma determinada época da história. Mas isso não gera consciência, isso não gera transformação, isso não gera salvação, isso não gera uma metanoia, uma mudança de mente, de mentalidade. Então é exatamente isso que nós temos que buscar como igreja, é buscarmos qual é o projeto original. E para que nós venhamos entender qual é o projeto inicial, é necessário que nós venhamos olhar como a igreja era no início. Por essa razão, foi que os pré-reformadores e reformadores, eles se tornaram arautos da verdade, porque eles resolveram pensar um pouquinho e estudar bastante. Eles estudavam muito, irmão. E todas as vezes que nós mergulhamos na palavra de Deus, independente de teologia, independente de ciência, mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, ela começa a ganhar vida, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Então, quando nós queremos saber que projeto é esse que Jesus falou da sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele nos mostrou e nos revelou que nós deveríamos, como uma grande comissão, como discípulos dele, fazer o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, meu amigo, minha querida, existe um propósito maior, como nós vemos no livro de Atos. Lá em Atos 2:42, que foi o primeiro sermão que eu ministrei acerca de Atos aqui na igreja, a gente falou que a igreja, ela crescia, né? A gente vem falando que Deus, ele é quem acrescenta a igreja. E eu falei acerca de 4 pilares, que foi o que? Eles perseveravam em oração, comunhão, mas o que? Ensino dos apóstolos. Qual era o fundamento dos apóstolos? Qual era o fundamento dos apóstolos? Eram os ensinos de Jesus. Então, todas as vezes que nós queremos saber que forma é essa, sabe, que igreja é essa que nós precisamos congregar, pastor Adriano? Que igreja é essa que nós precisamos buscar, doar as nossas vidas? Porque, meu amigo, eu posso te ser sincero nessa noite, eu não sairia da minha casa, e Deus sabe que eu falo a verdade, para vir simplesmente em uma congregação, fazer botar um 3D, apresentação. Não, porque esse não é o propósito real, não é a essência. A essência é que nós venhamos crescer e ir em direção ao sumo sacerdote das nossas vidas, e em direção a Ele, que é a eternidade, é a salvação. Não existe motivo maior para nós estarmos na casa do Senhor, é olhar para Ele. Não é simplesmente entrarmos e sairmos da igreja dia após dia, ano após ano, e a gente vai perceber que o sentido ele é pouco, ele é pequeno, e não nos aproxima de Deus. Ele não nos leva até a Deus. Então, através desse projeto original que Deus ele coloca para nós, Ele disse para que o seu Filho viesse até a terra
e nos mostrar que o verdadeiro sentido de viver e como viver, não existe motivo para que nós venhamos continuar errando. Não existe motivo para que nós hoje, 2000 anos depois da vinda dele até a terra, de ter entregue seu único filho, nós venhamos continuar errando, nos conformando com as coisas deste mundo, do presente século. E nesse momento eu vou estar contextualizando um pouquinho para a igreja, um pouquinho diferente, não é aquela ministração direta, né? Uma exposição, mas isso torna algo muito edificante, a partir do princípio que vocês vão sair daqui e vão ser pessoas cada vez melhores, vão estar compartilhando de verdade que muitas pessoas desconhecem. Muitas pessoas passam anos dentro da igreja sem ouvir a verdade do Evangelho. Elas se acostumam, elas se convencem que estão na igreja, mas elas não se convertem ao verdadeiro Evangelho. E eu vou estar lendo então para os irmãos algumas partes que, só para que os irmãos tenham consciência do que a igreja primitiva ela estava fazendo, que era orando, buscando a Deus. Deus acrescentava a cada dia, milagres e sinais aconteciam. Existia ali um propósito real, mas durante a história, praticamente 2000 anos se passaram. E o que aconteceu? Porque muitas vezes eu me questiono como igreja, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu me questiono por que a gente não vê mais as pessoas sendo curadas, sabe, ressuscitando. Será que o Evangelho mudou, pastor Adriano? Será que é somente como algumas pessoas pensam, que é somente por aquele tempo? Tem pessoas que pensam que é somente por aquele tempo. Mas não, igreja, não é. Deus ele ainda continua fazendo milagres. Deus continua ainda operando. Deus continua trabalhando através da igreja. O reino de Deus vem sendo estabelecido dia após dia. E é isso que nós vamos olhar nessa noite. É para esse aspecto da igreja que nós vamos olhar nessa noite. Agora, só para a gente entender um pouco do que aconteceu nesses 2000 anos, não se assustem com isso aqui, que é um pouco de história, e o que eu vou estar lendo agora, porque vai ser bem rápido, tá? No ano 4 antes de Cristo, porque tem um período que o calendário ele modificou, né? O calendário lunar com o solar. Aí tem essa diferença de data, mas no ano 4 houve o nascimento de Jesus, no ano 30 houve a morte e a ressurreição de Jesus, no ano 70 houve a destruição do templo de Jesus. Quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra, né? Ou seja, que não fosse derribada, que não fosse derrubada. Foi uma profecia que o próprio Cristo, durante os evangelhos, ele havia profetizado. No ano 64, um pouquinho antes, Nero, ele foi acusado. Não se sabe ao certo se foi verdadeiramente ele que incendiou Roma, mas por ter acontecido um grande incêndio em Roma, ele começou uma grande perseguição contra a igreja. E essa perseguição contra a igreja levou a ele a queimar vários cristãos. Ele começou a queimar, incendiar, utilizar os cristãos como tochas vivas. E não foi culpa dos cristãos. Na realidade, possivelmente tenha sido ele mesmo quem está com fogo em Roma. Mas, seguindo a história, a gente vai ver que no ano 110 houve um período que a gente chama de paz da igreja, e se tornam pessoas importantes na defesa da fé e na pregação do Evangelho. No ano 156 surge o termo chamado Igreja Católica. A Igreja Católica ela surgiu como uma igreja universal. Católico significa universal. Amém? Amém. Marcião ele tenta introduzir no ano 160 o gnosticismo, considerado posteriormente um movimento herege. No ano 180 houve o nascimento de Sabélio, também uma nova seita. No ano 218 surge o ensinamento de Pedro
como o primeiro Papa. No ano 218, depois da igreja, começa a se dizer que Pedro ele é verdadeiramente o Papa. No ano 312 é o início da adoração aos santos. Ou seja, isso não veio da Bíblia. Quantos aqui conseguem achar um texto bíblico em que vai estar descrito que nós devemos adorar santos ou imagens? Não tem. Mas a Igreja Católica assim fez. E nós vamos entender por que ela fez. No ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino ele concede a liberdade religiosa, porque até o ano 313 de Constantino a igreja ela era continuamente perseguida. Milhares de pessoas eram mortas, milhares de cristãos eram mortos, eram lançados para serem comidos por leões, eles eram incendiados, eles eram levados para servir de exemplo e modelo para que não se falasse mais acerca desse evangelho. Que nós hoje temos a liberdade de estarmos sentados, vivendo e experimentando isso. Não tem preço, igreja. Em 325 houve o concílio de Nicéia. Aí a igreja, nesse ano 300, ela passou a ter liberdade religiosa, como nós hoje aqui temos, liberdade religiosa. Ainda não se tornou a igreja que se perdeu na história. A gente vai ver a igreja que se perdeu na história. Em 325 depois de Cristo, o concílio de Nicéia foi o primeiro encontro ecumênico do cristianismo e condenou o arianismo e promulgou o credo conhecido como o símbolo de Nicéia. No ano 325 esse ano foi um marco. A Igreja Católica, durante esse período da Idade Média, para quem não conhece a história, um pouco de história, esse período ele vai desde o ano 476 até 1453, é o período conhecido como a Idade das Trevas, um período sombrio. Entretanto, ele não foi tão sombrio assim, porque nesse ano aqui de 325, para que vocês tenham noção, foi aonde realmente havia muitas heresias, e a igreja ela se posicionou em favor da Trindade que nós hoje conhecemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como um único Deus. E naquele tempo havia, muito engano, muita heresia, como nos dias de hoje não é diferente, tá, gente? Nós vamos estar vendo isso mais à frente. Continuando na história, veja o que vai acontecer, meus irmãos. Em 367, o concílio de Hippo, ratificando os 66 livros da Bíblia. Quantos 66 livros da Bíblia? Quantos livros tem na sua Bíblia hoje? 66. Tem 66. Tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E é importante falar isso, tá? Porque hoje existe uma grande diferença entre a Bíblia que nós temos e a Bíblia da Igreja Católica. Porque hoje a Bíblia Católica ela possui 72 livros que foram acrescentados nesse período da Idade Média. Em 386, no século IV, Jerônimo ele prepara a primeira tradução latina, a primeira tradução da Bíblia. No ano 400, Maria passa a ser considerada Mãe de Deus. E os católicos começam a interceder pelos mortos. Ou seja, isso não era uma prática da igreja primitiva, isso não é descrito em Atos dos Apóstolos. Continuando, 431, se instituiu o culto a Maria e o concílio de Éfeso. Surge então a doutrina da virgindade perpétua de Maria em 451. Em 554, convencionou-se o nascimento de Cristo para 25 de dezembro, uma data bem contraditória. Gregório, nesse período também, passou ele torna-se o primeiro Papa oficialmente aceito. Podemos considerar a instituição da Igreja Católica Apostólica no ano 600 depois de Cristo, através de Gregório. A instituição do culto às imagens no ano de 787 e relíquias, a gente vai conhecer tudo isso aqui um pouquinho mais à frente. No ano 850, irmãos, veja o que aconteceu. 850,
o concílio de Paiva, a instituição da Rosário e da Coroa da Virgem Maria e da doutrina da transubstanciação. Transubstanciação a gente vai estar falando também acerca da ceia do Senhor. No ano 880, início da canonização dos santos, a Igreja Ortodoxa de Constantinopla ela separa-se da Igreja de Roma em 451 até 1073. No ano de 1095, no Concílio de Climont, a Igreja Católica cria as indulgências, venda da salvação. Esse é um dos maiores problemas que aconteceu naquele período, é a venda das indulgências. Grava esse nome, venda das indulgências. E aqui ele está dizendo que é venda da salvação. Venda das indulgências, venda da salvação. Grava isso daí. Em 1229, a Igreja Católica proíbe os leigos da leitura bíblica. Em 1229, ela proíbe os leigos. Os leigos já não tinham muito acesso àquela época, já não sabiam ler, porque a leitura não era facilitada. Já não se tinha várias Bíblias que nem nós temos hoje. Eu tenho, por exemplo, no meu carro, eu tenho umas 40 Bíblias. Mas naquela época, além de se ter muito pouco acesso ao conhecimento, eles ainda proibiram. Eles tornaram o povo ignorante. E hoje nós temos a oportunidade de termos uma versão, duas versões, três versões, a Bíblia em qualquer idioma, em qualquer língua, e ainda assim ignoramos o fato, deixamos de ler a Bíblia Sagrada. Vamos continuar. No ano de 1380, John Wycliffe, professor de Oxford, da Inglaterra, ele defendeu o direito de que o povo deveria ler a Bíblia, traduzindo essa Bíblia para o inglês. Em 1415, John Hus, reitor da Universidade de Praga, Boêmia, ele exaltava as Escrituras acima dos dogmas e foi queimado. Aqui já começa o período dos pré-reformadores a serem perseguidos e queimados porque se levantavam contra esse padrão de ensino, de adoração às imagens, da mariolatria, e aí começam a surgir grandes homens tentando modificar, só que modificar um sistema é difícil, amém? Reformar é difícil, não é fácil. Em 1498, Jerônimo Savonarola, também reformador, pregava como um dos profetas hebreus, foi enforcado e queimado na grande praça de Florença. Em 1500, primeira missa celebrada no Brasil. Martim Lutero, que é o grande ícone, né? o grande nome da reforma. É através dele que a gente tem hoje, nesse mês, dia 31 de outubro, quase todas as igrejas se lembram desse dia 31 de outubro de 1517. Foi onde Martim Lutero ele fixou as 95 teses na porta de Gutenberg. E em 1520, Papa Leão X excomunga Lutero do catolicismo. Lutero ele traduz e publica a primeira Bíblia em alemão em 1522. Essa parte aqui eu já vou estar então um pouco mais a fundo. Então aqui é só para os irmãos começarem a ver e a entender como a igreja se distanciou do projeto original de Deus. Isso é só para que os irmãos, aqui é só uma linha do tempo, a gente só citou, mas só para que os irmãos comecem a entender como que a igreja saiu do projeto original, porque o projeto original não tinha adoração a anjos. Você não via os apóstolos naquele tempo adorando Maria, ou indo em direção, falando acerca de imagens. Não existia nada disso. E quando isso começou a acontecer? Quando a igreja passou a ser aliada do Estado. Quando a igreja deixou de ser perseguida. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, oprimida, ela só crescia. Mas isso é só para que vocês entendam o que aconteceu e como a igreja se perdeu e se distanciou da verdadeira causa. Quando a gente olha para aquela sociedade, aí a gente olha ali um pouquinho para que a gente possa entender. A igreja, ela é vista como clero, ela está acima
ela está acima do rei. A igreja naquela sociedade, ela passou a ter mais poder do que o rei. Ela passou a ser uma instituição mais poderosa. E agora, ao invés de fazer a diferença, promover a transformação através do poder do Evangelho, anunciar o reino, eles começaram a matar em nome de Deus. Através de vários filmes que a gente vê da Idade Média, o mais conhecido que são as cruzadas, são as famosas inquisições. Então, agora a igreja está no topo, a igreja está reinando, mas cadê o reino de justiça? Cadê o reino de amor? Cadê o reino que, sabe, a igreja primitiva lutou e perseverou para que acontecesse? Aí vem o rei, o monarca, vem os títulos de nobreza que eram indicados através da igreja. A igreja passou a ser influente em toda a área da Europa. A igreja passou a influenciar e agitar cada norma. Ela era economicamente rica. Ela passou a ter possessões e mais possessões de terra. E naquele período surgiu a peste negra. Naquele período começou, para vocês terem noção, a peste negra, ela é o nome pela qual ficou conhecida, uma das mais devastadoras pandemias na história humana, resultando na morte de 75 a 200 milhões de pessoas. Aí chama aqui de Eurásia, que é a mistura da Europa com a Ásia. 75 a 200 milhões de pessoas. E detalhe, a população não era de 7 bilhões, a população era bem inferior, bem menor. E diante desse quadro, é muito importante a gente entender o que está acontecendo para que a gente agora comece a entender o que os reformadores e os pré-reformadores estavam fazendo. Porque quando a gente olha a igreja no todo, ao invés de dar o exemplo, não dando exemplo, a gente vê agora uma grande pandemia. Ou seja, todo mundo começou a entender agora aquela realidade como o quê? Uma maldição vinda de Deus, uma punição vinda de Deus. Então a peste negra naquela época começou a assombrar a vida de todos. Pessoas morriam muito jovens, não chegava a ser a qual idade? Aos 25 anos, 30 anos, não se chegava. E é exatamente isso aqui um grande pivô, tá? Isso é um grande pivô que levou as pessoas a doarem as suas vidas muito cedo, como Martinho Lutero. As causas que a gente vai falar aqui, a gente já falou acerca do comércio das indulgências, que era muito forte, a formação de monarquias nacionais e a ascensão da burguesia. Essa parte da história, ela é suficiente para que a gente entenda que a igreja poderia fazer algo nunca visto em toda a história do mundo. Ela poderia, porque ela teve todo o poder em suas mãos, mas não conseguiu fazer sequer uma diferença na vida de ninguém. Pelo contrário, ela mostrou o quanto indigna ela é. Então essa igreja, ela não é a igreja que Jesus Cristo ele veio instituir na terra. Essa igreja, ela não é a igreja que Jesus espera que eu e você venhamos ser. O último acontecimento é esse renascimento cultural. O renascimento cultural, ele rompeu com os padrões do teocentrismo, onde o mundo ele era visto sob uma perspectiva divina. O homem ele passou a ser elevado. O homem ele foi colocado no centro de todas as coisas. Não é mais Deus. Isso é o que a modernidade traz de ruim. É o que a modernidade traz de ruim. Hoje a gente vê o verdadeiro individualismo, o egoísmo, que também começou com o renascimento cultural. O renascimento cultural ele foi um movimento de valorização do homem, ele foi um movimento de um incentivo à cultura, às artes. As artes começaram a mudar, tudo estava sofrendo grandes transformações. A sociedade estava sofrendo grandes transformações. E aí Deus levanta esse grande homem. É conhecida como a crise teológica de um monge. Martin Luther, que é conhecido como Martinho Lutero, ele foi o grande reformador. E quando a gente diz que é a crise de um monge, a gente está entendendo agora que ele estava colocado em uma sociedade onde a sociedade estava em caos, estava sofrendo através de peste, de inquisições,
vários pré-reformadores que pensavam um pouquinho diferente da igreja eram mortos. Os jovens daquela época não viviam muito, e então ele vivia assombrado pelo medo. E essa crise teológica de um monge começou a exercer uma grande influência, completamente diferente do que os pré-reformadores eles estavam tentando. Então, no dia 31 de outubro, como eu já falei, de 1517, nós, como igreja, nesse mês a gente tira para pensar um pouquinho acerca disso. Às vezes a gente passa o ano inteiro sem pensar como nós podemos fazer melhor para o Senhor, como nós podemos fazer uma boa obra para o Senhor. Sabemos que, por melhor que sejam as nossas realizações, ainda não é suficiente para a grandeza que nós temos nesse Deus, amém? Então, são 5 solas que facilitam. Esse é um pensamento moderno, tá, irmãos? Isso aqui é muito bom vocês começarem a escrever, porque certamente o pastor Adriano e as outras pessoas que vão estar ministrando vai estar falando exatamente acerca desse assunto. Isso facilita a vida da igreja. Esse pensamento é um pensamento moderno, não é um pensamento daquela época. Os 5 solas, eles não promoveram um movimento de reforma protestante e resolveram, não, somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, que é somente a graça, só a fide, somente a fé, ou só de glória, que é somente a Deus de glória. Eles naquela época não estavam pensando o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam influenciando. Esse é um pensamento moderno, é a sistematização. Mas esses solas, eles facilitam para que hoje eu e você venhamos pelo menos ter um norte. Vem cá, é somente a Escritura que está norteando a minha vida? É somente a palavra de Deus? Cristo está no centro da igreja? Eu vivo pela graça? Eu sou salvo pela graça? Ou eu vivo me sentenciando dia após dia, buscando ser salvo através das minhas obras? Somente é pela fé que eu vivo? Ou será que eu vivo pela força do meu braço? Será que eu tenho dado a glória a Deus? Será que eu tenho dado a glória a homens? Então é esse pensamento que deve nortear as nossas vidas. Se a gente parar um pouco, a cada dia, a cada ano, e fizermos um pensamento, uma reflexão profunda, a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa família, ela será diferente. Porque vocês vão ver como que isso impactou aquela sociedade. Esse homem, conhecido como o Martinho Lutero, ele nasce em Asno em 1483 e, ao nascer, ele nasce numa família de origem bem humilde. Ele não nasce com muitos privilégios ou muitas regalias. O seu pai queria que ele se formasse em direito, ralou, trabalhou bastante para que ele se formasse em direito. Porém, ele, durante um período da sua vida, como eu falei, a crise de um monge, ela acontece porque ele estava estudando filosofia e naquele momento ele tinha que andar quilômetros para se chegar. Naquela época não tinha carro, como nós temos hoje, e acontece uma chuva, e naquela chuva começa a vir muitos raios, e alguns raios passam bem perto dele, e ao experimentar a morte bem de perto, ele resolve devotar a sua vida a Ana, a Santa Ana, e aí ele vai para o monastério conhecido como o monastério de Santo Agostinho, o Agostiniano. Esse monastério era um dos monastérios mais teologicamente representados naquele tempo. E o pai dele fica indignado, porque ele queria que o filho dele fosse formado em direito. Mas aí vem a crise de um monge, ou seja, ele está preocupado com a salvação dele, ele está preocupado em estar perto de Deus, e a única forma que eles viam de estar perto de Deus é estando dentro da igreja. Não existia muito o que fazer, não existia shopping, não existia lazer, não existia nada disso. Então, eles devotavam a vida a Deus, e eles pensavam que através disso, eles alcançariam a salvação. Então ele entra radical, ele era zeloso demais, ele excedia a todos os monges, seja no serviço braçal, de lavar, de limpar e até mesmo de estudar.
com apenas, se não me engano, 22 anos, ele já era mestre em filosofia. Rapidamente ele se destaca, mas para um propósito ainda maior do que a vida dele, para um propósito ainda desconhecido até mesmo por ele. E se tivesse que se penitenciar ou se autoflagelar, que naquela época era muito comum, hoje ainda existe, mas naquela época era muito comum, se trancafiar em um lugar apertado, de 1 por 1, 2 por 2, bem apertado, e passar dias ali, achando que dessa forma ele alcançaria o perdão de Deus. Aquela sociedade, ela só conseguia ver um Deus zangado. Ela só conseguia olhar para Deus e ver um Deus furioso com a humanidade. Então, quando ele faz essa anunciação, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando ele se depara com esse texto, toda a vida dele passa como um flash. Porque quando ele se depara com esse texto, ele percebe que por mais que ele venha se dedicar, por mais que ele venha fazer, por mais que ele venha querer ser salvo, não será através das obras. Só que a igreja daquele tempo pregava, ministrava, ensinava que só havia uma forma de você ser salvo. E aqui eu coloquei, por isso que eu falei para vocês gravarem esse termo, que é o quê? A indulgência. A indulgência, ela era literalmente a compra do perdão, tanto de vivos quanto de mortos. Eles queriam, através do dinheiro, conseguir o perdão de Deus, a salvação. Um grande pregador daquela sociedade, conhecido como João Tetson, ele, ao ministrar, ele era um grande orador que influenciava as pessoas a cada vez mais comprarem o perdão de Deus, comprarem a salvação. Ele vivia ministrando, ele vivia falando da seguinte forma: ei, a cada moeda que cair no cofre, uma alma pula do purgatório. Vocês têm noção do que é isso? A cada moedinha colocada no cofre, uma alma salta para o céu, sai do purgatório. Meu irmão, que ignorância, que período difícil. Hoje, certamente, eu e você temos o conhecimento necessário da palavra de Deus para sabermos e entendermos que isso não leva a nada. Porém, hoje ainda existem pessoas que tentam de alguma forma barganhar com Deus. Hoje ainda existem pessoas que tentam colocar dentro das igrejas uma forma de você conseguir, se relacionar com Deus através do seu dinheiro. A mais conhecida teologia da prosperidade. Quantos é que são prósperos, irmãos? Eu sou próspero para a honra e glória do Senhor. Mas eu não posso fazer uma teologia. O que é fazer uma teologia? É eu fazer, sistematizar algo, sistematizar a salvação, sistematizar o discipulado, ou fazer a igreja viver, influenciada e movida pelo dinheiro. Isso causa nojo diante de Deus. E é por isso que Deus levanta esse grande homem. Porque, só para vocês terem noções cada vez maiores acerca desse período, que era um período completamente difícil, ele foi ameaçado por diversas vezes. Ele foi ameaçado, foi chamado pela igreja. E quando ele percebeu que não era mais possível se achegar à igreja, ter um diálogo com qualquer que fosse o padre, o papa ou os próprios episcopados, como eu mostrei ali, a igreja ela era influente. Então ele na dieta de votos, como ficou conhecido, ele foi condenado. Só que aí Deus, ele sempre provê, Deus ele sempre cuida de alguma forma para que a palavra dele, para que o evangelho dele, para que a igreja dele continue, para que a verdadeira igreja dele continue perseverando, continue existindo.
Quantos aqui são a igreja verdadeira do Senhor? Diga assim: eu sou a igreja verdadeira. Eu não vivo buscando, sabe, as coisas que Ele pode me dar. Eu não fico barganhando com Deus. E você sabe que isso não é válido. E exatamente contra isso, esse grande homem ele se levanta. Uma grande voz se levanta. Em uma sociedade que já estava em um processo muito grande de transformação. E nesse período houve a invenção, um pouquinho antes de 1400, segunda metade de 1458, se eu não me engano, a invenção da imprensa. E esse processo de invenção da imprensa facilitou, hoje como nós temos tecnologia, a invenção da internet facilita o quê? A divulgação. Então, naquele período, ele foi melhor sucedido do que os pré-reformadores, que acabaram morrendo em fogueiras. Ele foi melhor sucedido porque aquilo ganhou proporção. Deus ele permitiu com que as pessoas entendessem o que ele estava falando e ficassem do lado dele. E aí nós começamos a ver como que Deus sempre preserva os seus. Ulrich Zwingli, ele é conhecido, ele nasceu um ano depois que Martinho Lutero, em 1484. Ele também é um reformador. A gente não deveria falar acerca de reforma como uma única reforma. Na realidade, foram vários movimentos de reforma. Os pré-reformadores já tentavam, mas morriam em prol disso. E nesse período, as reformas elas começaram a surtir efeito. A igreja verdadeira ela começa a se manifestar e a ganhar voz e a fazer diferença. Então, esse Ulrich Zwingli, em Zurique, ele começa, é um padre que ele tem uma vida completamente devota a Deus, diferente de Martinho Lutero, que Martinho Lutero ele é de monastério, ele depois foi indicado para a Universidade de Wittenberg, onde ele fixa, né, em 31 de outubro de 1517, onde ele fixa as 95 teses. Não se sabe ao certo se foi na porta ou se não foi, mas é bem possível que seja, porque por ser uma universidade era exatamente essa forma que eles praticavam quando queriam fazer um debate público. Esse sola graça, eu escolhi esse padre porque ele, diferente, como falei, de Lutero, ele resolve assumir uma postura agora, um posicionamento diferente, porque em Zurique ele pôde ali fazer um movimento completamente oposto ao Estado. Ele era mais influente do que Martinho Lutero. Por ele ser padre, ele exercia, como falei, o clero, né, estava acima, ele exercia uma grande influência na comunidade. E não somente isso, ele teologicamente, ele era mais estudado, ele era sistematicamente, ele era mais profundo. Martinho Lutero, ele, na realidade, ele era alguém que tinha uma essência muito grande, uma alma muito grande, e ele tinha muito conhecimento, certamente que tinha, mas ele foi a pessoa, sabe, que tinha aquela explosão, aquele gás, não, vamos, ele era, por isso que ele é esse marco, foi ele que marcou, foi ele que levou esse nome, porque os outros têm um grande fervor, se dedicam a vida a Deus, porém, não tem a alma, não tem a ambição como havia em Martinho Lutero. Então, quando a gente olha para esse padre, ele também começa a se levantar contra as indulgências, e como uma coisa que ficou marcada na história dessa cidade foi no dia da Quaresma, em que a Igreja Católica se separa, todo mundo até hoje, eles se separam, comendo peixe, ele pega, vai para o meio de uma praça, pega as salsichas e coloca e começa a comer salsicha. Ei, um padre, começou a fazer isso. Ele também foi contra ao celibato. Então nós começamos a ver que a igreja verdadeira ela começa a, reavivar, ela começa a reformar. E quando a gente fala de somente a graça, eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 2, do 8 até o 9. O texto por si só ele fala, né, ele grita em alto e bom som acerca que não adianta o homem achar que ele vai conseguir fazer alguma obra que leve a ele a salvação. Por mais que o homem se dedique dia após dia,
se Deus ele não vier ao encontro do homem, se Deus não vier através da sua graça e salvar a nós, jamais nós conseguiríamos. Por isso que nós, como igreja, nós devemos sair dessa crise existencial que existia naquele tempo. E nesse tempo também tem muita gente que vive em crise existencial, achando que precisa fazer muitas coisas para conseguir se chegar a Deus, para conseguir falar em nome de Deus. Tem gente que acha que tem que andar ataviado, tem gente que acha que tem que passar dias e mais dias em um monte, tem gente que acha que tem que... Meu amigo, meu irmão, é muito bom você ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, em oração. Esses homens, para vocês terem noção, eles não abandonaram a vida de oração. Eles oravam 4 horas, 8 horas por dia. Eles viviam milagres como na igreja primitiva. É porque nós não teremos tempo de falar de tudo. Mas tem uma certeza, a convicção que não existe nada que nós venhamos fazer que Ele não tenha feito primeiro. Tudo que nós fazemos é em resposta e amor ao que Ele já fez primeiro. Por isso que quando nós lemos a história da igreja, que se doava, que pregava, que ministrava, que passava dias na presença do Senhor e que faziam viagens e se entregavam verdadeiramente para Deus, é por causa do propósito que eles haviam entendido. E nós como igreja entendemos isso. Nós como igreja nós não vamos admitir, sabe, fazer aquilo que o sistema diz para mim, para o pastor Adriano, que dá certo. Nós vamos fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações, que é certo. Então nem que seja 10 pessoas, mas são 10 pessoas indo para o céu. Nem que sejam 20 pessoas, são 20 pessoas entendendo que nós somos salvos por meio da graça. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falei aqui, só deixei de falar acerca das relíquias. As relíquias sagradas era algo que naquele tempo ainda hoje existe, né? As relíquias, porém naquele tempo era algo, uma moeda de troca. Como eles queriam vencer aquele período da peste, como eles queriam vencer o período que eles faziam várias guerras, e guerras saem caras, guerras não é barato, eles precisavam arrecadar dinheiro. E aonde eles começavam a vender no céu, e aonde eles começaram com essas relíquias. Essas relíquias sagradas, para vocês terem noções, pedaços da madeira da cruz de Cristo, Lasca do osso. Lasca do osso, gotas do leite de Maria, pregos das mãos de Jesus. João Calvino, ele disse que se ele tivesse que transportar vários pedaços de madeira que Jesus Cristo levou sozinho, ele ia levar no navio, pastor Deus. Você tem noção do que é isso? A que nível que a igreja é capaz de chegar? Por isso que ele precisa de pessoas que sejam a verdadeira igreja, que não aceite, não aceite ficar barganhando, trocando, ouvindo conversinha fiada, mas que se comprometam com a verdade do Evangelho. Está muito diferente, né? Não está muito diferente. Hoje nós temos sal grosso, nós temos água, nós temos diversas coisas. A fronha ungida. Que as pessoas querem nos dizer. Querem a espada, né? A espada de Gideão. A espada de Gideão. Tentaram vender pra gente a espada de Gideão, meu irmão. Mas de papel, tá? Na hora de ficar. Será que se Jesus precisasse entrar numa igreja como essa, será que os apóstolos, se estivessem passando na frente dessa igreja, eles iriam orar conosco ou eles iriam nos afrontar? Porque hoje eu não vivo mais preocupado com o que, as pessoas falam. É isso que me preocupa. Essa é a verdade do Evangelho que me preocupa. É ver Jesus. Se ele fosse entrar na nossa igreja, sim, que ele seria bem aceito, que ele iria adorar com a gente, que ele iria orar com a gente, que ele iria se assentar conosco, que ele iria chorar e operar milagres conosco. Essa é a igreja que faz a diferença. É a igreja que vive somente pela fé, somente pela graça. Quando nós olhamos para somente a Escritura, quando a gente diz somente a Escritura, meu Deus do céu, é algo muito forte. Eu escolhi João Calvino, pois João Calvino, ele é praticamente o maior sistematizador. Ele realmente foi quem criou, né, a doutrina reformada.
Martinho Lutero é aquele coração abrasador. Ulrich Zwingli, ele era uma pessoa bem relevante, influente e fazia a diferença, entendeu a real necessidade. Mas João Calvino, ele realmente foi aquela pessoa que fez a diferença em todo o aspecto doutrinário. E para que vocês venham entender, ele não queria necessariamente, assim como todos eles, tá, irmãos? Eles não simplesmente não se levantaram na igreja e começaram a fazer rebeldia, não. Não foi simplesmente chegar no meio da igreja e fazer, não, estou indignado com isso aqui, eu estou fazendo uma crítica. Não foi assim. Nenhum deles queria simplesmente causar escândalo, ou queria se levantar contra todo o sistema, contra todo o Estado. Eles não queriam isso para a vida deles. Então, para que vocês possam entender, ele já havia nascido, ele já era um pouco diferente de Martinho Lutero, ele tem uma vida mais abastada, ele consegue estudar em boas escolas e estava se separando para estudar Direito. Ele estudou Direito, se formou em Direito. Porém, quando ele percebe que ele tinha um chamado, um dom, ele começa a se devotar à área teológica, ele começa a estudar e a aprender cada vez mais do Senhor. E aí Deus ele começa a chamar ele, através até mesmo desse padre, que eu falei, Ulrich Zwingli, ele estudou também com esse padre e ele começou a entender a realidade da reforma, a necessidade e a urgência dessa reforma. E ele começa então a dizer que é somente através da palavra de Deus, é somente a Escritura. Quando a gente diz que é somente a Escritura, quando a gente diz que é somente aquilo que Deus fala na sua palavra, a gente está diretamente falando que a gente não anda por ventos de doutrina, que a gente não aceita bulas e decretos papais, como eu fiz questão de ler ali, sabe, eram vários decretos, era adoração a anjos, era adoração a Papa, era adoração a Maria, e aí, meu irmão, diante de tamanho engano que era ministrado e pregado, precisavam existir pessoas que verdadeiramente fossem vozes, não fossem ecos. E hoje nós precisamos sim, como igreja, fazer a diferença, olhando para os erros do passado, olhando no retrovisor, para que nós mesmos não venhamos cometer tais erros. Isso é fundamental para que nós venhamos viver uma vida em direção ao céu. Então isso vai fazer com que a gente erre muito menos. Sabe, Ronaldo, é muito bom quando você já começa uma boa obra e se preocupando com os detalhes, né, pastor Leandro? A gente tem uma preocupação aqui, a gente faz algumas coisas, para que colocar um piso assim e tal, porque amanhã a gente não precisa quebrar de novo, fazer qualquer outra coisa. Para que colocar um index e poder colocar um pedaço de madeira aí, pregar e tal? Sim, mas se Deus nos dá condição, se Deus é quem está provendo tudo, irmãos, glória a Deus, porque Ele conhece o propósito e a essência pela qual nós fomos chamados como igreja aqui na Itinga, aqui nesse lugar. Ele está te chamando, Ele está te convidando a fazer a diferença. Não se acomode, não se acovarde, porque existe uma realidade, somente ovelha gera ovelha. No livro de Pastor a Pastor, e pastor você também, a gente conversa nesse pastor Leandro também, somente ovelha gera ovelha. Então, o evangelho que as pessoas vão ver na vida, sabe, dos seus filhos, o evangelho que as pessoas vão ver, Marcos, lá na ilha, através da sua vida, sendo ministrado, sendo pregado, sendo um exemplo, em conformidade com tudo isso que a gente aprende, é exatamente isso que vai gerar mais ovelhas. É isso. Às vezes a gente fica preocupado demais em, eu preciso entregar coletinho, eu preciso fazer, a gente precisa fazer muito mais. Mas até que nós venhamos fazer tudo ainda será pouco. Então quem precisa fazer? Quem é o dono da obra. Quem é que precisa realizar? É o dono da obra. É Ele quem faz. Então quando Ele chegar e realmente nós vamos fazer, né, alguns evangelismos de massa, temos aí uma consagração, uma vigília para fazer, vamos fazer. Mas a essência, o propósito nunca pode ser perdido de vista. Porque senão nós como igreja, nós podemos errar feio, sem olhar para isso aqui, igreja, sem olhar para a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,14, 16 vai falar que
toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, pronta, hábil para redarguir, para ensinar, para corrigir. Então é essa a verdade que nós precisamos compreender, que a palavra de Deus é suficiente. A gente não precisa andar por vento de doutrina, por aquilo que pastor A, B, C, os falsos mestres, os falsos ensinadores ficam falando. Tanto faz, eu ando por aquilo que Deus nos deixou, que é a sua palavra. Isso é suficiente para que nós venhamos viver a melhor vida nessa terra e na eternidade. Amém? E somente Cristo. Somente Cristo é algo que Jerônimo Savonarola, a palavra desse homem era de tamanha autoridade e influência que quando as pessoas começavam a ouvir ele ministrando, abandonavam as suas vidas, pegavam toda a literatura torta daquele tempo, qualquer tipo de ensinamento falso, todos os ensinamentos dos papas, pegavam, levavam no meio da praça e queimavam. E é exatamente essa igreja que nós precisamos ser. Sabe, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, mesmo que sejam poucos, mas pessoas que façam a diferença, que a pregação desse evangelho realmente surta poder. Às vezes a gente quer muito milagre, às vezes a gente quer muito prosperidade, queremos muitas coisas, mas fazemos ainda pouco, fazemos ainda errado diante daquilo que ele nos ensinou. E eu escolhi Jerônimo Savonarola porque no dia em que ele foi morto, ele disse a seguinte frase, queimando na fogueira. Ele diz que Jesus sofreu muito por ele. O Senhor sofreu muito por ele. E ele queimando na fogueira. Vocês lembram de Estevão? Quando ele foi apedrejado? Vocês não perdoam. Hoje nós temos uma verdade do Evangelho que para nós como igreja brasileira ela é muito fácil de ser pregado, de ser ensinado, mas é muito difícil de ser realmente vivido. Porque às vezes nós falamos que é somente Cristo, mas é também o pastor, mas é também a igreja, mas é também a Maria, mas é também os santos, mas é também o que a igreja? Não é somente Jesus, há apenas um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, mais nada e mais ninguém. É por Ele e para Ele que nós vivemos. E só lhe dê glória. É por Ele e para Ele que nós vivemos. Todos esses homens viveram, entregaram as suas vidas, morreram e alcançaram. Morreram na esperança, morreram buscando a justificativa na fé, na causa que é do Senhor Jesus Cristo. E todos eles alcançaram. Então que nós como igreja, independente, seja o sofrer, seja o padecer, seja na abundância, seja, nas vitórias, em todas as coisas nós vamos adorar a Deus. Em todas as coisas nós vamos perseverar em Deus. Em todas as coisas nós faremos a diferença. Nós não vamos dar a glória jamais a homens, jamais a santos, jamais roubaremos a glória de Deus para nós mesmos. Quantas vezes, em uma sociedade que só prega o espiritualismo. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. A gente vai fazer agora a finalização que eu vou passar para o pastor Adriano. E o pastor Adriano já pode se dirigir para cá, para a gente poder fazer esse momento. Porque às vezes parece que dentro da igreja é um verdadeiro show. É um show gospel. Às vezes parece que o único sentido de vir para a igreja é vestir uma roupa bonita, entrar por essas portas e parecer que somos importantes. Mas não, queridos. A glória ela não é do pastor Adriano. A glória não é do Cisne. A glória não é do Marcos. A glória não é do Igor. Não é do Ronaldo. Não é da Maria. Não é da Dona. Não. A glória é de quem? Do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra. A Ele seja dada toda a glória. É por isso que nós, como igreja,
vamos clamar, vamos buscar, entendendo a realidade desse Evangelho, entendendo que reformar é necessário. Quantos aqui conseguem conviver ano após ano sem fazer uma mudança? Mudar é difícil. Mudar é difícil, não é algo fácil. Seja sincero, às vezes é melhor deixar do jeito que está, né? Quando mexe, parece que a coisa fica pior e fica mais difícil, pastor Leandro. Mas reformar é necessário. Às vezes passar uma tinta e fazer, ou às vezes até derrubar e fazer algo novo é necessário. Então que nós possamos entender a realidade desse Evangelho, que nós possamos a cada dia falar das verdades desse Evangelho, assim como foi no último. Amém? Amém.